fala que for um irmão que deve falar, que vai falar para ele, meu irmão, se for mulher de Deus, vai falar, minha irmã, então vai lá, tudo bem, meu irmão, Deus tem interesse que eu seja rico. Agora fala com você de novo, fala, meu irmão, Deus tem interesse que eu seja rico. Agora pergunta para ele assim, como que você sabe, como que eu vou saber disso? Pergunta para ele, como eu vou saber disso? Presta muita atenção, eu não quero tomar muito seu tempo, mas eu quero te ensinar uma coisa sobre a Bíblia. Eu quero falar um pouco sobre a Bíblia. Se você conhece a Bíblia toda, se você já leu ela de Gênesis a Apocalipse, você vai ver, você vai ouvir algumas coisas, talvez você já tenha reparado, talvez você já saiba, mas talvez você ainda está começando a ler a Bíblia, está começando a aprender sobre a Bíblia. E eu quero falar para você um pouquinho sobre ela, para que você entenda que Deus tem interesse que você seja uma pessoa rica, que você seja uma pessoa próspera nessa terra. A Bíblia é dividida em 2 testamentos, né? Nós sabemos disso, nós sabemos que a Bíblia tem primeiro o Velho Testamento, que pega do livro de Gênesis até Malaquias, e aí vem falando, o livro de Gênesis até Malaquias vem falando sobre a vida. A gente tem o costume de falar que o Velho Testamento faz sombra no Novo Testamento. Como assim sombra? Ele vem anunciando coisas que iriam acontecer, a vida do Messias. Aí de Mateus, Apocalipse, fala sobre a vida, fala sobre a manifestação, a vida de Jesus na terra e o começo da igreja. Nós somos parte do Novo Testamento, né? Nós somos descendentes da igreja de Atos, que começou no livro de Atos, os apóstolos começaram ela depois da ascensão de Jesus. Mas eu quero falar uma coisa para você que está no Velho Testamento. Então presta muita atenção que eu quero ser bem rápido. Se você pegar a Bíblia para ler ela detalhada e começar a prestar atenção, você vai ver que no Velho Testamento a Bíblia fala muito mais de dinheiro do que qualquer outro assunto. A Bíblia no Velho Testamento ela vem falando, sempre vem falando sobre dinheiro. Os profetas vêm falando sobre dinheiro. Os homens de Deus vêm falando de dinheiro. É necessário ofertar, é necessário que nós possamos entregar aquilo que nós temos. Então o Velho Testamento fala muito de dinheiro. E lá no livro, abre comigo em Levítico, no capítulo 27. Se tiver como jogar nos telões aqui. Levítico 27, versículo 30, a partir do 30. Levítico, capítulo 27, a partir do versículo 30. Olha só, não sei se na sua Bíblia tem um subtítulo aí. Mas na minha Bíblia, antes do versículo 28, tem um subtítulo, que não faz parte, né? Mas é um subtítulo que está assim: não há resgate para certas coisas consagradas. Não há resgate para certas coisas consagradas. Versículo 30, começa a ler comigo no versículo 30, fala assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais, do campo, como os frutos das árvores, são do Senhor. Fala comigo, são do Senhor. Continua aí, vamos lá. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará sua quinta parte sobre ela. Versículo 32. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo do Senhor. Fala comigo, de tudo que eu tiver, terei que dar dízimo. É isso que Deus está ensinando, é isso que Deus está falando. Deixa eu te falar por que é interesse de Deus que você seja uma pessoa próspera. Deixa eu te falar por quê. Eu falei com você sobre o Novo Testamento e falei que foi a manifestação de Jesus nessa terra, a manifestação de Jesus como homem no princípio da igreja. Quando você começa a ler o Velho Testamento, você vai começar a ler, vai ver sobre a criação. Deus criou um homem, Deus criou Adão, aí depois a Bíblia começa a falar sobre a formação de uma nação.
Deus escolhe um homem, escolhe Abraão. Começa lá no livro de Gênesis. Porque ele precisava de fazer, de formar uma nação, de formar um país, no qual ele se manifestasse nesse país, para que as outras nações pudessem conhecer ele. Presta atenção como Deus trabalhou no Velho Testamento. Presta atenção como foi a estratégia de Deus. Deus pegou Abraão, formou ele uma nação. Abraão teve filhos, seus filhos tiveram filhos, e daí começou uma nação. Mas não era simplesmente uma nação, não era uma nação comum. Deus sabia que ele não podia pegar somente um povo, juntar, colocar eles em tendas e falar assim: eu sou Deus desse povo e o resto do mundo vai ter que me reconhecer. Deus sabia que não podia ser assim. A estratégia de Deus foi a seguinte: eu vou me manifestar diante desse povo, a nação, o povo de Israel, que é o país de Israel até hoje, e ele sabia que o povo das outras nações, o resto, o povo que estava próximo, né, os outros países, precisavam de olhar para a nação. Os outros povos precisavam de olhar para a nação de Israel e precisavam de enxergar que tinha algo diferente. Que aquele povo não era comum, que tinha um povo que habitava a mesma terra que ele, mas não era comum. Tinha algo diferente. Então Deus sabia que para fazer com que aquele povo se tornasse diferente, teria que fazer aquele povo próspero, teria que fazer a nação de Israel um povo rico. Aí ele começa a ensinar alguns princípios. Eu não posso dar as coisas de graça para eles, porque se eu entregar de graça, eles não vão valorizar. Aí, no livro de Levítico, Deus ensina o princípio do dízimo, né? A Bíblia antes disso vem falando: Abraão foi o primeiro a dar dízimo. Ele deu dízimo a Melquisedeque, que era o sacerdote, era o pastor daquela época. E depois disso, várias pessoas deram. E quando Deus vai ensinando o povo, dando orientações para o povo, ele sabia que ele tinha que ensinar o povo algo de valor.